Você já teve a sensação nítida de estar sendo observado, mesmo sabendo que está completamente sozinho em uma sala trancada? Aquele arrepio na nuca. O som da respiração que não é a sua. Para a maioria de nós, isso é paranoia. É o cansaço pregando peças. Mas para Clara Vance, isso não era apenas uma sensação. Era uma rotina. Ela passou 6 meses documentando o monstro que a perseguia. Ela sabia o nome dele. Ela sabia o cheiro dele. Até o dia em que ela desapareceu sem deixar rastros. E quando a polícia finalmente encontrou as provas, eles descobriram que o monstro era muito mais aterrorizante do que qualquer ser humano poderia ser. Estamos em Silver Pine. É uma daquelas cidades no extremo norte, cercada por florestas densas de pinheiros e montanhas que parecem muros de pedra. É um lugar bonito, claro. Mas isolado. No inverno, a neve pode bloquear as estradas principais por dias. O sinal de celular é instável. As pessoas ali dependem umas das outras. E Clara Vance era um pilar dessa comunidade. Aos 34 anos, ela era a única psicóloga clínica da região. Inteligente, empática, extremamente organizada. Ela morava sozinha em um chalé afastado, a cerca de 10 quilômetros do centro. Quem a conhecia dizia que Clara era a definição de estabilidade. Ela era a pessoa que ouvia os problemas dos outros, a âncora emocional da cidade. Mas, no final de outubro de 2014, os vizinhos começaram a notar algo diferente. Clara parecia exausta. Ela começou a cancelar consultas. Foi vista comprando cadeados novos na loja de ferragens local. Quando perguntavam se estava tudo bem, ela forçava um sorriso e dizia que era apenas insônia. Mas a verdade era muito mais sombria. E estava escondida no porta-luvas do carro dela. Noite de 14 de novembro. Uma tempestade de neve estava caindo sobre Silver Pine. A visibilidade era quase zero. Era por volta das 11 da noite quando o xerife local, de Allovey, recebeu uma chamada de um motorista de caminhão. Havia um veículo parado no meio da Rota 9, bloqueando a passagem. Quando a patrulha chegou, a cena era perturbadora pela sua quietude. Era o SUV de Clara. O motor estava ligado. O aquecedor estava no máximo. Os faróis cortavam a escuridão da floresta. A porta do motorista estava escancarada. Mas não havia ninguém. O policial iluminou o asfalto com a lanterna. A neve fresca tinha coberto a estrada minutos antes. Se Clara tivesse saído do carro e corrido, haveria pegadas. Se alguém tivesse arrastado ela, haveria marcas de luta. Mas o chão ao redor do carro era um tapete branco, imaculado. Perfeito. Era como se ela tivesse evaporado no momento em que abriu a porta. Dentro do carro, a bolsa dela estava no banco do passageiro. Carteira, dinheiro, celular. Tudo ali. Nada indicava roubo. Mas, no porta-luvas, encontraram um caderno de capa preta. Um diário. E as últimas entradas, escritas com uma letra trêmula, diziam o seguinte: ele está no banco de trás. Eu sinto o cheiro de cigarro dele. Se eu parar o carro, ele vai me levar. Noite de 14 de novembro. Uma tempestade de neve estava caindo sobre Silver Pine. A visibilidade era quase zero. Era por volta das 11 da noite quando o xerife local, de Allovey, recebeu uma chamada de um motorista de caminhão. Havia um veículo parado no meio da Rota 9, bloqueando a passagem. Quando a patrulha chegou, a cena era perturbadora pela sua quietude. Era o SUV de Clara. O motor estava ligado. O aquecedor estava no máximo. Os faróis cortavam a escuridão da floresta. A porta do motorista estava escancarada. Mas não havia ninguém. O policial iluminou o asfalto com a lanterna. A neve fresca tinha coberto a estrada minutos antes. Se Clara tivesse saído do carro e corrido, haveria pegadas. Se alguém tivesse arrastado ela, haveria marcas de luta. Mas o chão ao redor do carro era um tapete branco, imaculado. Perfeito. Era como se ela tivesse evaporado no momento em que abriu a porta. Dentro do carro, a bolsa dela estava no banco do passageiro.
carteira, dinheiro, celular. Tudo ali. Nada indicava roubo. Mas, no porta-luvas, encontraram um caderno de capa preta. Um diário. E as últimas entradas, escritas com uma letra trêmula, diziam o seguinte: ele está no banco de trás. Eu sinto o cheiro de cigarro dele. Se eu parar o carro, ele vai me levar. A filmagem era datada de 3 dias antes do desaparecimento. A sala de consulta de Clara aparecia na tela. Clara estava sentada em sua poltrona, com o caderno de anotações no colo. Ela estava falando, gesticulando. Sua expressão era de terror. Ela chorava, implorava. Por favor, Julian, me deixe em paz. O que você quer de mim? A câmera tinha áudio. A voz dela tremia. Mas, a poltrona à frente dela, a poltrona dos pacientes, estava vazia. Completamente vazia. A polícia assistiu a horas de filmagens. Em todas elas, Clara tendia o ar. Ela discutia com o vazio. Ela descrevia as ameaças que Julian estava fazendo naquele exato momento. Em um momento particularmente perturbador, Clara se encolhe na cadeira e grita: "Não me toque", como se alguém tivesse avançado sobre ela. Mas não havia ninguém. Não era uma encenação. O medo nos olhos dela era real. O suor frio, o pânico cardíaco. Clara Vance não estava sendo perseguida por um criminoso de carne e osso. Ela estava sendo caçada por uma alucinação complexa. Um surto psicótico dissociativo tão profundo que sua mente criou, detalhou e projetou um predador no mundo real. Julian era real para ela. Tão real quanto o frio, tão real quanto a neve. Naquela noite na estrada, ela não parou o carro porque o motor falhou. Ela parou porque a mente dela disse que Julian estava no banco de trás. As buscas foram encerradas 2 semanas depois. A teoria oficial é que, tomada pelo pânico absoluto de sua própria criação, Clara correu para a floresta densa naquela noite de tempestade. A neve cobriu suas pegadas em minutos. O frio de Silver Pine é impiedoso. A hipotermia causa confusão mental, sonolência e fim. Clara Vance nunca foi encontrada. Nem seu corpo, nem qualquer pedaço de roupa. O consultório dela permanece fechado até hoje. As pessoas na cidade evitam passar pela estrada Rota 9 à noite. É uma tragédia silenciosa. Nós somos ensinados a trancar as portas para impedir que o mal entre. Colocamos alarmes, grades, câmeras. Mas o caso de Clara Vance nos deixa com uma pergunta inquietante, daquelas que tiram o sono. Como você se protege, quando o perigo já está trancado dentro de casa com você, vivendo nos corredores da sua própria mente? Se você gostou dessa história, considere se inscrever. E cuidado com o que você vê no escuro. Até a próxima!